Aqui diz que estamos ao vivo, né? Então acredito que estejamos Eita, ao vamos vivo. ficar aqui na página. Vamos ver aqui se já estamos ao vivo no Facebook da Transforma, Festival de Cinema da Diversidade de Santa Catarina. Estamos ao vivo aqui, recebi a notificação, coisa boa. Então, boa noite, né? Boa noite a todas, a todes e a todos. Estamos aqui iniciando o nosso ciclo de debates proposto pela Transforma, Festival de Cinema da Diversidade de Santa Catarina. Essa nossa noite aqui, esse nosso encontro, né, que vai se dar aí pelos próximos dias. A gente vai passar aí algum tempinho juntinhos aqui com a galera do cinema, com a galera do audiovisual brasileiro, né, que trabalha com as discussões de gênero e sexualidade, com os diálogos da comunidade LGBTQIA+. E a gente vai aí bater um bom papo, porque é sobre isso, né? Até porque estamos longe, mas a gente precisa se conectar de certa forma. E hoje, para começar esse nosso ciclo de debates, a gente está recebendo o queridíssimo Luffy Stephen, que é aí um cara conhecido já de muitas e muitos no cenário audiovisual brasileiro, né? O Luffy, ele é cineasta, jornalista, escritor, ator e cantor, formado em comunicação, rádio e televisão na Universidade Metodista, além de formação técnica como ator na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Como cineasta, escreveu e dirigiu 10 curtas-metragens ficcionais e 2 longas documentais, os premiados São Paulo em Hi-Fi e A Volta da Pauliceia Desvairada. Ambos sobre a noite LGBT paulistana. Roteirizou e dirigiu cinema e diversidade, série documental para a TV em 10 episódios sobre o cinema brasileiro LGBT do século XXI, exibida pelo canal Prime Box Brasil em 2018, e inspirada em seu próprio livro, O Cinema que Ousa Dizer Seu Nome. E também publicou o livro Tragam os Cavalos Dançantes em 2008. Atualmente ministra oficinas de cinema, versando sobre os temas como cinema e teledramaturgia, LGBTs no cinema brasileiro e cinema queer mundial. Em 2018, criou e realizou o primeiro workshop de roteiro audiovisual para pessoas trans, produzido em parceria com a Codorna Filmes. Lufen, que bom ter você aqui com a gente, muito agradecido por ter topado esse papo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E estamos aí, né? Vamos lá. Gostaria de agradecer também em nome da Transforma, né, o Luffy, que já é um colaborador, né, do festival, tem ali construído uma trajetória junto com a gente aqui na Transforma, em Santa Catarina, né? Agradecer esse aceite para esse convite, para esse papo tão importante, né, nesse momento. Sempre é muito bom falar sobre cinema e sobre cinema LGBTQIA+, então, melhor ainda. Luffy, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Dado esse currículo maravilhoso, né? Essa trajetória dentro do audiovisual, acompanhei alguns dos teus trabalhos, né? Gosto muito da tua cinematografia. Gostaria de saber, acredito que o Arthur também gostaria de saber, o que te moveu enquanto realizador audiovisual, pesquisador, escritor, né? A versar sobre esses temas da comunidade LGBTQIA+, do cinema LGBTQIA+. O que te instigou a fazer esses trabalhos? Olha, nossa, faz tempo que alguém não me pergunta isso, né? Antes tinha uma época que perguntava. Olha, acho que foi natural para mim, porque eu gosto de falar das coisas que eu vivo, né? Que eu realizo, visualizo, vivencio as experiências e as vivências dos habitats que eu frequento, dos lugares onde eu estou. Então, acho que é por isso, é porque eu frequento tais ambientes, porque eu estou dentro desse circuito, dentro dessa comunidade, então eu tenho vontade de falar disso, talvez me comunicar sobre aquilo que eu estou vivendo e vendo, né? Então, acho que foi por isso que para mim seria difícil, sei lá, se alguém me falasse, Luffy, vem dirigir um filme sobre, não sei, uma outra coisa qualquer, com a qual eu não tenha contato, tipo, sobre, sei lá, não sei, um exemplo qualquer. O agronegócio, bom exemplo. O agronegócio,
ou assim, venha falar sobre as plantações de mandioca no sul do país, pode só se eu encontrasse um viés muito pessoal para aquilo ter uma relação comigo. Mas normalmente não teria, né? Mas também ninguém ia me fazer esse convite, né? Justamente porque é uma coisa muito estapafúrdia, né? Ninguém ia falar, agronegócio, vamos chamar o Lucas Steffen. Não ia rolar isso. Mas só para dar um exemplo, né? Então, eu comecei a falar de coisas LGBTs porque eu vivia isso, eu vivenciava isso. Então, eu saía na noite, por exemplo, e tinha um fascínio pela noite e queria retratar isso um dia em algum lugar. Então, assim surgiram meus documentários sobre a vida noturna de São Paulo, porque eu moro aqui, né? Então, também... Mas, por exemplo, quando eu viajava na época presencial da vida, quando eu viajava, aí eu também tinha vontade de falar da noite de lugares que eu estava visitando, né? Então, eu gosto de retratar esses universos, né? Então, acho que foi um pouco isso. Foi natural querer falar dessas temáticas, querer me expressar, querer retratar essas pessoas, essas comunidades, esses ambientes, né? Sim, e é tão importante, né? Quando a gente possa falar sobre nós, né? Falar sobre as nossas vivências também. Né, é sobre isso, assim. E acho que dentro desse recorte todo que você traz, né, do teu trabalho e do que a gente vivencia também com a Transforma, a gente trabalha muito com essa formação de plateia, né? Como atingir e levar cada vez mais o audiovisual com recorte LGBTQIA+, para diversas pessoas de diferentes lugares, né? A Transforma é um festival de cinema da diversidade que acontece em Santa Catarina, né? A gente está falando aí de um recorte bem específico de um estado, né? De uma região do Brasil onde discutir né, as temáticas de sexualidade e gênero, a própria temática da cultura, ela tem aí os seus percalços. E eu queria saber de você, assim, como que você vê o cenário do audiovisual LGBTQIA+, né? Se a gente fica muito restrito aos nossos festivais mesmo, como que a gente alcança esse público para além do público LGBTQIA+. Porque, né, o seu histórico aí, São Paulo em Hi-Fi, a gente viu que ele alcançou outros espaços para além da nossa bolha também, né? E como que é isso? Como que você vê esse cenário? Será que a gente está caminhando para onde com as nossas produções do audiovisual LGBTQIA+. Então, essa é uma boa pergunta, né? Porque eu acho que existe essa questão, existem duas questões aí, né? Quando as pessoas fazem filmes LGBTQIA+, enfim, existem duas relevâncias, né? Uma é atingir o próprio público LGBT, né? Que vai se ver, que vai se identificar e vai querer se ver ali, e vai consumir aquilo e vai criar uma empatia, enfim. Então é natural que esse público já vai ser vai receber esses projetos. Mas é como você falou, não basta só isso. A gente precisa fazer com que os filmes cheguem a públicos que não são, né, que não estão dentro da comunidade, para que justamente os filmes tenham uma função social, muitas vezes, e de levar as pessoas a refletirem sobre outras coisas, né? É como, sei lá, a gente vê um filme sobre, sei lá, crianças órfãs, né? Então as pessoas podem assistir esse filme sem que elas sejam mas é porque eu vou adotar uma criança. Não precisa ter uma conexão direta. Você pode ver aquele filme e se emocionar da mesma forma e refletir sobre aquele assunto, né? Sobre a situação dos órfãos, das adoções, por que não, né? Então é a mesma coisa, né? A gente teria que chegar num momento... Acho que a gente já está caminhando para isso, né? Já rola, mas tem que aumentar isso. De um cinema LGBT chegar ao público que está ali e falar, é um filme sobre, né, por exemplo, sei lá, a pessoa está zapeando ali e vê, é um filme sobre 2 cowboys gays, Brokeback Mountain, vamos assistir? Vamos. Do nada, assim, não por uma razão específica, né? Então, é isso que é legal, a gente chegar nesse momento. Porque senão fica muito, como você falou, fica muito na bolha. E aí, às vezes, isso é legal? É legal, claro que tem essa importância. A bolha precisa ser alimentada. Mas não pode ficar só na bolha, porque senão é muito pouco. A gente tem que expandir, a gente tem que conseguir chegar em outros lugares, né? E levar essas reflexões e outros pensamentos. Porque um dos objetivos do cinema é isso, né? O cinema é entretenimento também, é lazer, é prazer, mas ele também é uma fonte de reflexão, né? O teatro também, né? É um espelho da sociedade, né? Então, é claro que tem filmes que são mais, assim, anestésicos mesmo, né? Mais uma coisa, assim, para comer uma pizza.
Mas tudo bem, tem uma função também. Mas eu acho que o cinema é grande, ele é maior, ele é poderoso. Aliás, o audiovisual, hoje em dia, é muito mais poderoso que o teatro, ainda mais em tempos de pandemia, já estava, né? Mas na pandemia ficou ainda mais. Potencializou, porque é o tipo da arte que chega em qualquer lugar do mundo, né? Então, ficou mais forte que o teatro, mais forte que outras mídias, né? O audiovisual. É uma coisa que você consegue se comunicar. Então, não é à toa que a gente, às vezes, vê no Brasil o cinema sendo meio boicotado, né, por alguns setores do poder, porque eles sabem que o cinema é poderoso, então eles vão justamente tentar minar aquilo, né? É meio... Exato. É meio, né, é clichê até, assim, né? Como esse poder todo pedagógico, né? Que os diálogos É, LGBTQIA+, possuem, assim, né? No audiovisual exatamente, ou em é todos uma os lugares que a força. gente ocupa, né? Porque o teatro, por exemplo, claro que o teatro tem sua importância e tal, mas é diferente, né? É muito mais difícil você viajar com a peça. O cinema, você faz um filme, por exemplo, LGBT educativo, você consegue passar em escolas, em qualquer lugar do país, você dá um jeito e passa. O teatro não, né? Você não vai conseguir fazer um espetáculo chegar em todos os recantos do Brasil, né? É por isso que a televisão continua tão poderosa, porque ela chega, né, em todos os recantos. Então, né, Exato. vira um negócio meio... Então, o audiovisual é muito poderoso. Então, acho que sim, o cinema LGBT brasileiro tem uma função super importante, que eu acho que as pessoas estão tentando cumprir, né? E agora é difícil chegar. A distribuição é um papel importante, né? Já é difícil distribuir os filmes para a própria comunidade LGBT. Imagina para fora, né? Tipo assim, mas esse filme tem que chegar. Então, às vezes é ruim porque os filmes que acabam chegando no grande público são os filmes mais comerciais mesmo, que já tem uma superprodução. Os filmes mais independentes, às vezes, vão acabar ficando restritos àquele público bem seleto, né, que é um público, né, o público culturete LGBT que vai fazer o boca a boca ali dentro de uma comunidade, mas nem sempre amplia, né. Então, por exemplo, a gente vê isso agora na Netflix tem o filme Rapazes da Banda, né, The Boys in the Band, que é um filme do Ryan Murphy, que é um remake, né, na verdade, de uma obra antiga, e muita gente nem sabe disso, né, as pessoas estão assistindo aquilo sem às vezes saber que aquilo é um remake de uma obra que já teve toda uma importância no passado. Mas por que as pessoas estão vendo aquilo? Porque aquilo está sendo enfiado de bandeja pela Netflix, que é uma mídia mainstream, né? Então, sim, às vezes, se o filme fosse exatamente igual e não tivesse na Netflix, com certeza ele estaria, às vezes, muito mais underground, né? Então, essa parte da distribuição, do escoamento da produção, ela é decisiva, né? Porque é isso que vai fazer o filme chegar em algum lugar. Às vezes você tem filmes maravilhosos que não chegam nas pessoas, porque não conseguiu ter uma distribuição decente, né? Que faça o filme chegar. O cinema sofre desse problema. Ele é feito de 3 etapas, né? A produção e a exibição, né? Quer dizer, 3 etapas. A produção, a distribuição e a exibição, né? Então, você produz o filme, depois você precisa de uma ponte de distribuição para chegar na exibição, porque senão não existe, né? O ciclo precisa das 3 partes. E o problema é esse no Brasil. A parte do meio, ela é complicada. Então, aí você, às vezes, não chega na terceira parte. Ou chega ruim, né? E aí o filme não espalha direito. Né? Isso é um problema não só do cinema LGBT, mas do cinema brasileiro em geral, né? Os filmes brasileiros sofrem muito, né? Para conseguirem chegar. Claro, tudo isso eu estou falando dos filmes autorais, né? Não estou falando de novo, estou falando das grandes produções. As grandes produções não sofrem, né? Porque as grandes produções né, elas já começam com tudo resolvido, então já tem toda uma trajetória programada para aquilo chegar no mercado. Então é diferente, né? Então, né, agora, o cinema de autor, né, seja LGBT ou não, mas que propõe coisas interessantes, reflexões, um cinema mais diferente, né, mais autoral mesmo, sofre mais, né, para conseguir furar o cerco e chegar no público, né. Exato, Isso. exato. E, Luffy, assim, a gente, né, que trabalha com a Transforma, também está inserido nesse processo, né, de exibição. Enquanto festival, a gente percebe que, atualmente, né, na contemporaneidade, a gente está tendo um boom de produções LGBTQIA+, no país, assim, é maravilhoso, porque a gente vê que elas não estão só num eixo, né, num polo cinematográfico, elas são produzidas no país inteiro. Mas a gente sabe, né, nossa história brasileira, né, a história do cinema brasileiro, né, já nos coloca que nem sempre foi assim, né, a gente teve períodos terríveis, né, para produzir cinema no país,
né, com escassez de políticas públicas, né, onde ninguém conseguia produzir, porque é uma arte cara, né, hoje talvez tenha facilidade digital, mas em outros tempos não era assim tão fácil. Gostaria de saber assim, se tu consegues colocar aí um ponto de start falando em produção de cinema LGBTQIA+, no país, se tem algum momento onde se começou a produzir essas obras, né? A gente sabe que teve presenças de LGBTs no cinema em outros períodos, né? Que não na contemporaneidade, mas ainda como personagens caricatos, secundários, né? Que estavam ali só para trazer um alívio cômico, digamos assim, dentro da obra. Mas protagonismo, conseguirias, assim, colocar um start nisso? Olha, sim, a gente existem, né, alguns filmes que são considerados os pontos iniciais, assim, né? Eu posso fazer um jabá? Não é um jabá, né? Mas é só para falar. É porque eu, como professor, eu dou um curso, que estou dando até ele online esses dias, numa unidade do SESC, mas eu costumo dar um curso que eu criei há alguns anos, que tem o nome de LGBTs no cinema brasileiro. Às vezes o título muda, mas é mais ou menos esse título, que é um curso que eu criei para justamente fazer isso, analisar a trajetória do cinema brasileiro nos últimos 100 anos, assim, desde o cinema mudo, né, nos anos 20, do século 20, né, então 100 anos de cinema brasileiro com personagens LGBTs. Então é um curso onde eu faço uma linha do tempo, né, desde o começo, cronologicamente, os primeiros personagens que vão aparecendo até chegar nos dias atuais, né, esse curso, quem estiver assistindo a gente, fica de olho, depois me segue nas redes, no Instagram, porque eu divulgo, né, as próximas vezes que eu for ministrar esse curso. Esse ano eu estou dando cursos online, né, diante da situação toda da pandemia, né, mas eu estou dando esse curso atualmente agora, que já vai acabar, né, acaba essa semana a temporada que eu estou fazendo. Mas em breve devem rolar outras, né. Então, nesse curso, exatamente, a ideia do curso é fazer essa análise, né, dessa trajetória. Nossa, mas como que começou? Qual foi o primeiro personagem LGBT que apareceu? E como era essa representatividade? Como era essa representação de tais personagens e tal, né? Então, é interessante, porque a gente vê que desde o cinema mudo já aparecia um personagem aqui, outro acolá, e aí a gente vai andando com isso. Mas, na verdade, assim, o que é considerado, né, não só por mim, mas por outros estudiosos, como o filme mais, assim, importante, né, de um pioneirismo, é o filme O Menino e o Vento, né, que é um filme de 1967, do diretor Carlos Hugo Christensen, que era um diretor argentino, que depois de uma carreira como cineasta na Argentina, veio para o Brasil e começou a fazer filmes aqui, né, e ficou aqui até praticamente o fim da vida, né, morreu já, né, o Christensen. Mas o filme dele, O Menino e o Vento, é um filme, né, essencial, assim, que inclusive está sendo redescoberto agora pelas novas gerações, né, então é super legal essa pesquisa. O filme é de 67, então já são 53 anos, né, se eu não me engano ele está inteiro no YouTube, então vale a pena pesquisar, mas não sei como é que tá a cópia, né, porque às vezes a gente vê umas coisas na internet que não são tão boas, mas pelo menos para ter um acesso ao filme, né, porque às vezes esses filmes são raros, é difícil de achar, por exemplo, em plataformas, né, muitos não foram lançados em DVD, então não existem cópias às vezes remasterizadas no Brasil, né, então é complicado, mas enfim, O Menino Vento, para quem for pesquisar, do Carlos Hugo Christensen, é um longa-metragem, em preto e branco, e que é considerado o primeiro longa brasileiro de temática LGBT, no caso focado na questão G, né? Os personagens são gays masculinos. Mas é o primeiro filme onde a gente vê isso colocado de uma forma mais humana, mais sensível e retratando esse romance. Embora seja um filme que vai buscar uma linguagem bem poética, bem simbólica, né? Não é um filme... As coisas não ficam claras, né? É tudo meio sugerido, né? Mas hoje, depois de tantos anos, as pessoas, com todos os códigos que a gente já possui hoje, né, fica fácil ver o filme e falar, não, é claro que eles estavam falando disso, né, mas não é um filme, né, que coloca os pingos nos is, é tudo meio sugerido, né, não podemos esquecer que o filme foi feito em 67, quando o Brasil estava sob a ditadura militar, e já existia uma censura que não era nada amistosa, né, então, o filme optou por uma linguagem mais simbólica mesmo, né? Então, é um filme
bem com uma linguagem diferente, né? Ele é realista, mas ele escapa para um realismo fantástico também, ele opta por uns caminhos oníricos. É um filme muito bonito, né? Independente da temática, é um filme lindo, né? Uma grande aula de cinema, né? E eu gosto muito desse filme. E hoje em dia, é como eu falei, ele está no YouTube, mas uma cópia meio mequetrefe, né? Ele foi lançado em vídeo no Brasil no final dos anos 80, em VHS, na época dos VHS, né? Mas assim, como eu falei, acho que ele não foi remasterizado devidamente. Agora, a Cinemateca aqui de São Paulo, a Cinemateca brasileira, que fica em São Paulo, que está sempre tão ameaçada, né, de extinção, não sei como é que vai parar isso daí, mas enfim, nos bons tempos da Cinemateca, há uns 2, 3 anos, eu lembro que a Cinemateca produziu uma cópia nova desse filme, né, uma cópia em película, novinha, que ficou linda, e fizeram uma sessão, eu até fui assistir, e, nossa, foi fantástico, né, o filme tem que ser visto dessa forma, mas essa cópia tem que ser digitalizada, né, para que a gente tenha acesso, porque eles fizeram a cópia em película, então precisam digitalizar isso daí, para a gente ter, então, um arquivo digital do filme remasterizado, né? Então, Luffy, a gente pede um pouquinho de desculpa que a gente teve um problema de conexão aqui, né? Que a internet é um pouco instável, mas é isso, né? Estamos no meio de todo esse caos, acho que nada mais nos surpreende. Mas tudo bem. Tudo isso que você falou, mas deu para ouvir ou não? Vocês perderam deu super. Não, deu super para ouvir. Até a gente pede para o pessoal que está aí nos acompanhando que, né, possam também dialogar com a gente pelos comentários que a gente está acompanhando tudo. Aqui no chat, por exemplo, as pessoas podem comentar no chat. Que aí, isso, pode comentar que aí a gente vai falando com elas, né, respondendo os comentários. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para o Luffy, fiquem bem à vontade. E vão compartilhando essa live, porque hoje é o nosso primeiro dia, né, de lives desse ciclo de debates que a gente está propondo aqui pela Transforma, que vai até sexta-feira. Então acompanhem, tem muita gente incrível do audiovisual brasileiro que vai passar por aqui. E, Luffy, falando ainda nesse recorte nosso do audiovisual brasileiro, né, a gente, muitas vezes, quando a gente adentra esse espaço do audiovisual, principalmente os estereótipos, né, de gênero, os estereótipos construídos muitas vezes pelo audiovisual, né, pela mídia sobre a comunidade LGBTQIA+, né, por protagonistas negros e negras, por pessoas aí dissidentes dessa norma hétero, branca, cisgênera, né, caem num recorte dessa dependência em cena, né? Essa dependência de uma patroa, essa dependência de um habitat super específico, digamos assim, né? Como que a gente pode, dentro do audiovisual, que é algo que a gente vê muito no seu trabalho, e nos trabalhos de outras colegas aí do setor, como que a gente pode subverter, então, esses lugares marginais dentro do audiovisual que são colocados, né, que nos colocam enquanto comunidade LGBTQIA+, né, nos colocam super específicos enquanto objetos de reprodução dos estereótipos. Então, a gente tem um gay que é super afeminado, que é o chaveiro da patroa, né? A gente tem os estereótipos bem demarcados que fazem com que muitas vezes caia nessas violências sociais contra os nossos corpos, né? Sim, somos gays afeminados, sim, existem gays afeminados, né? Existem lésbicas, caminhoneiras e por aí vai, mas muitas vezes o audiovisual ele é responsável por negligenciar as nossas histórias, né? Como nós, enquanto responsáveis por produzir audiovisual, por fomentar o audiovisual, podemos caminhar por um caminho inverso aí disso tudo? Olha, eu acho que isso daí é uma coisa... É difícil controlar isso, né? Eu acho que isso cabe a cada realizador ou realizadora optar pelo seu caminho, tipo, que representação que eu quero fazer, né? Que representação que eu quero deixar aqui. E por quê, né? Por que eu estou representando dessa forma? Então, né, infelizmente, a gente vê que algumas representações pejorativas, né, vamos dizer assim, negativas, de personagens LGBTs, elas continuam, né, em menor quantidade, mas continuam acontecendo, principalmente na televisão, né? Mas, às vezes, o cinema, como o cinema brasileiro de hoje traz muita coisa da televisão, né, muita coisa, as comédias televisivas
vão para o cinema também, viram séries cômicas da TV, viram filmes, então, às vezes traz alguns vícios ruins da televisão, né? Como personagens LGBTs cômicos por si só, né? Porque o problema não é o personagem ser cômico, né? Mas ser o cômico pelo cômico, tipo assim, é engraçado porque é uma bicha louca, né? Mas e daí? Né? Então, assim, né? Nada contra as bichas loucas, mas por que você está colocando essa bicha louca? Para que ela está servindo nesse filme? É para ser o palhaço da corte? É o bobo da corte? Então, jura? É só isso? Né? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo aí, tem vários exemplos recentes, né, da televisão, do cinema. Então, não dá, a gente não tem como controlar isso, né? Isso é uma questão que eu acredito que cada pessoa fazendo a sua parte, cada realizador propondo outras representatividades, a gente acaba mostrando que, ó, eu estou fazendo outra coisa. Isso acaba se destacando, né? E acredito que cada vez mais essas representações antigas, que já estão ultrapassadas, vão começar a desaparecer. Ou, pelo menos, ficarem cada vez mais irrelevantes, né? Tipo assim, talvez sempre vai existir uma minoria de pessoas achando aquilo engraçado, mas essas pessoas vão continuar existindo, né? A gente também não vai conseguir. Não adianta a gente achar que o mundo um dia não vai ter pessoas babacas, né? Exato. Então, até porque tem isso, né, da gente formar a plateia para que a plateia também possa ser crítica acerca disso, né? Exatamente. O problema é que hoje no Brasil parece que não adianta fazer algumas coisas porque tem gente que não quer ter uma reflexão crítica. As pessoas querem ser burras, né? Elas querem continuar ignorantes. A gente vive um culto à ignorância no Brasil de hoje. É triste isso, né? Então você prova, você fala, não, mas olha a informação. Não, é mentira. Aí a pessoa não quer acreditar, não quer nem ouvir, né? Então, às vezes eu brinco que para certas pessoas entenderem melhor o cinema LGBT, só se a gente amarrar elas, igual no filme Laranja Mecânica, né? E elas ficarem assistindo aquilo, assim, para talvez elas refletirem, porque é o único jeito. Porque elas não vão querer ver, elas saem correndo. Né? Você vai obrigar? Você não consegue obrigar essas pessoas a ver. Que horror, né? Tem que obrigar essas pessoas a verem. Não é isso, é que o triste é que a gente vive um momento em que, mas acho que é mundial, né? Não é só o Brasil isso, nos Estados Unidos tem isso também, né? Com o presidente lá. Então, você tem um momento em que as pessoas não querem ouvir, elas querem acreditar naquilo que elas acham que vai ser bom para elas, e não adianta você vir com outra coisa. Elas não querem ouvir, elas vão reagir igual criança, né? Você vai falar alguma coisa, elas lá, né? Então, é complicado. Então, assim, a gente tem que continuar se comunicando e tentando passar informação, mas eu não sei se vai, né, porque às vezes tem essa discussão, mas é a sua opinião, por que você quer que eu tenha a sua opinião? Mas nesse caso não é uma questão de opinião, né, eu acho que é uma questão de respeito. Eu não acho que a comunidade LGBT deva exigir que as pessoas gostem dos LGBTs. Não é uma questão de gostar, não precisa gostar, mas tem que respeitar, isso sim, né, não precisa gostar. É só respeitar. Falar, oi, bom dia. Não precisa falar, oi, querido, te adoro. Né? Não é essa a questão, né? Não é uma questão de carência, mas é uma questão de respeito, de só assim, respeita. Você não gosta? Beleza, entendeu? Eu também não gosto de um monte de coisa, mas eu aceito respeito, tá lá, né? Tipo, bom, é a velha história, né? O direito de cada um termina onde começa do outro, ou vice-versa, né? Então, na verdade, o que não deveria interessar, né, alguém com quem que o vizinho dela vai para a cama, entendeu? Isso não interessa, entendeu? O problema é que as pessoas ficam nessa, né? Querem se intrometer na vida dos outros, querem doutrinar os outros, né? Então é complicado, né? Isso a gente vê nas religiões, na política, no futebol e na questão do sexo, da sexualidade, da identidade de gênero, né? Quer dizer, que diferença faz para alguém se o vizinho, de repente, descobriu que é uma mulher trans e agora ele anda vestido de mulher? E daí? Né? É a vida da pessoa, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Mas as pessoas querem doutrinar, né? Tipo assim, a gente ouve esses comentários absurdos, né? Ai, não, mas precisa ser assim? Precisa entrar no elevador desse jeito? Precisa, porque se a pessoa entrou assim, é porque precisa, né? Exato. Você que não tem nada a ver com isso, entendeu? Tipo, é muito absurdo, né? Mas, enfim, a gente fica falando isso às vezes, dá um desespero, né? Fala, pelo amor de Deus, mundo melhor. Mas, então, é isso. Então, eu acho que os filmes... Mas por que eu falei isso? Eu nem lembro mais o fio da meada. Foi o fio da meada.
Então, a gente chegou nesse papo mesmo, nesse lugar de como mudar isso, né? Por causa que você falou da representatividade do chaveiro, da bicha louca que é faxineiro, jardineiro da patroa, sei lá o quê. Então, sim, eu acho que a gente tem que representar, por exemplo, eu adoro, como eu falei, eu adoro bicha louca, adoro sapatão caminhoneiro, adoro. Não tem nada, acho que tem que ter mesmo, porque elas existem e é ótimo, né? Eu acho que é maravilhoso, né? Eu sou contra também essa ideia que as pessoas, hoje em dia, felizmente, não estão tendo mais. Mas teve uma época dentro da comunidade LGBT que era muito forte essa coisa de, a própria comunidade, né? Você pode ser bicha, desde que você não dê muita pinta. E aí criaram essa geração de bichas heteronormativas, né, que reproduzem o hétero. Aí, às vezes eu falo, mas pra que então ser bicha? Se é pra imitar o hétero, que graça tem? Né? O legal de ser bicha é você fazer outras coisas, ter um outro tipo de vida, né? Sei lá, pelo menos eu penso assim, um estilo de vida alternativo, né? No bom sentido da palavra. Exato, porque é isso, né? São essas reproduções de estereótipo que são diversas vezes violentos contra os nossos corpos, né? Que a gente acaba, sei lá, perdendo nisso. Que é o mesmo problema independente da questão de gênero ou sexualidade, é o mesmo problema da estética, que também é muito forte, né? Tipo, por que a pessoa tem que ser malhada? Por que o homem tem que ter um abdômen trincadinho? Por que a mulher não pode ser gorda? Por que a mulher é obrigada a ser escultural? Senão ela não presta, né? Para a sociedade ela não serve, porque ela não desculpa a palavra, não é comível, entendeu? É horrível. Mesma coisa as bichas, né? A bicha tem que ter corpão, senão ninguém quer. Né? Então, felizmente, eu acho que a comunidade LGBT já está melhorando bastante nesse quesito, por exemplo, também da ditadura estética, né? E eu acho que as mulheres também, o feminismo está conseguindo isso, das mulheres se rebelarem e falarem, não, peraí, por que eu não posso ser gordinha? Por que eu não posso estar fora do peso? Por que eu não posso, sei lá o quê? Agora a gente está vendo até mulheres famosas que não pintam mais o cabelo, assumem a grisalice. Por que a mulher não pode ser grisalha? Por quê? Ela tem que pintar o cabelo, porque ela tem que continuar sendo um fetiche, ela tem que continuar sendo um objeto de consumo sexual. Então, e aí entra em cena, mesmo que ela fosse um objeto, o objeto não pode ser grisalho, né? Tipo, tem que estar com o cabelo pintado. É muito absurdo, né? São questões tão absurdas, né? O machismo, né? A misoginia, e a mulher também é muito sacaneada pela sociedade, né? Sempre. O que é exigido. Então, eu acho importante que a gente está num momento interessante do feminismo, dos movimentos LGBTs, de você poder ter a diversidade dentro disso também. Então, se as bichas, voltando um pouco do que a gente estava falando da bicha heteronormativa, se a bicha quer ser heteronormativa, mas isso para ela é genuíno, tudo bem também, seja. O problema é que muitas não questionam, elas vão fazer aquilo porque, sei lá o quê, elas também estão sendo massa de manobra também. Então, eu tenho que namorar um carinha, eu tenho que ser um gay, né, virilzinho, um homenzinho, namorar outro gay virilzinho, e aí a gente vai passear no shopping com o cachorro e tudo bem, né? Então, por quê? Né? Será que é o melhor para você? Eu acho que essa é a pergunta. Será que é isso que você quer, de verdade? Isso é você mesmo? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Cada um tem que encontrar o seu jeito, e aí seja esse jeito, né? Agora, claro, se a pessoa está infeliz consigo própria, por alguma razão, tudo bem mudar. Mas é importante perceber se ela está infeliz de verdade ou na verdade, ela está sendo manipulada por mídias e por coisas. E aí ela pensa que ela não pode ser o que ela é. Não, eu não posso ser gordo, eu não posso ser velho, eu não posso ser, sei lá, eu não posso ser uma bicha que faz sexo com um monte de gente. Eu tenho que casar e ser monogâmica. Entendeu? Porque tem isso, né, também. Sim. Então, é complicado, né? É muita gente, é muita loucura. O ser humano é muito... É uma selva, né? O planeta é uma selva. Então, a gente, né? Sei lá, é complicado mesmo. Mas eu acho que é isso, que as pessoas têm que buscar o seu jeito de ser. E acho que os filmes, voltando então aos filmes LGBTs brasileiros, eu acho que os filmes LGBTs brasileiros estão conseguindo ampliar suas temáticas e mostrar cada vez mais uma variedade de tipos, né, para não ficar só nos mesmos tipos de personagens. Então, claro que ainda tem muita coisa para ser feita, né, lógico, não acaba isso, mas está avançando, né, eu acho que nos últimos 10 anos deu uma boa ampliada, né, nos repertórios, né. Falando nessa produção também, a regionalização que a gente vê presente nas obras, né, porque são LGBTs diferentes, de lugares diferentes, e tem todas as particularidades culturais, né, de cada espaço do Brasil, que é o Brasil
gigantesco. É lindo de ver isso nas produções atuais, né? Isso, também, melhorou também essa questão, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer filmes LGBTs, era só no eixo Rio-São Paulo que as produções aconteciam mesmo. Os outros lugares não tinha praticamente gente fazendo filme com a temática. Teve uma época que não tinha, era muito raro. Você só via pessoas de São Paulo e Rio fazendo alguma coisa. E mesmo Rio era menos, São Paulo tinha mais, né? Talvez porque o Festival Mix Brasil, né, que foi o primeiro festival de cinema LGBT, começou em São Paulo. Então, talvez por isso fomentou mais a produção daqui, né? Eu estou aqui em São Paulo, né, agora. Então, talvez por isso. Mas depois começaram a ter festivais LGBTs em outros lugares. Eu acho que isso é muito importante, né? O For Rainbow, né, Fortaleza, que existe até hoje, o Recifest, no Recife. Em Porto Alegre teve o Festival Close, que acho que agora não existe mais, mas que teve, foi importante. O Transforma, né, agora em Floripa, já há algum tempo. Bom demais. Tinha um em Salvador, que era Possíveis Sexualidades, acho que também terminou, mas existiu um. Sertão Diversidade. Sertão Diversidade, o Digo de Goiânia, tem de Brasília. Em Brasília. E no Rio tem um outro que é Rio Gênero e Sexualidades. Em Campinas, tem vários, né? Começou a expandir, né? Então, em Teresina, no Piauí, eu fui para lá há 2 anos. Tem um festival que não é exatamente LGBT, mas é um festival muito legal, que tem essa pegada também de filmes de mulheres, filmes dirigidos por mulheres, filmes étnicos, filmes LGBTs. É meio que, não é exclusivamente LGBT, mas ele engloba, né, esses filmes, digamos, sobre essas dissidências, né? Então, tem o curto gênero também, né? Tem o curta gênero, tem muitos agora. Gente, inclusive, Luffy, até para o pessoal que está nos acompanhando, a gente fez o primeiro encontro nacional de festivais e mostras de cinema LGBTQIA+. Tá disponível no nosso canal do YouTube aqui. Depois a gente vai também passar esse material lá para o nosso canal. E lá tem esse papo que a gente fez, e a proposta agora é que a gente possa cada vez mais ir realizando esse encontro, né? De forma presencial também, nos festivais, e que a gente possa trazer outros festivais e mostras de cinema LGBTQIA+, para essa roda, né? Que isso que é muito importante. Sim. Luffy, o professor Márcio Markendorf, maravilhoso, um super beijo, querido, ele mandou uma perguntinha aqui, acho que é válido, né, a gente trazer aqui para nossa discussão. O professor Márcio, ele traz assim, né, hoje se discute muito o conceito de lugar de fala. Em algum sentido, as diversas interpretações sobre o conceito acabam por cobrar mais produções literárias, teatrais, audiovisuais produzidas pela própria comunidade. Como vocês se posicionam em relação a essa validação da obra a partir da biografia? Isto é, se é diretor LGBTQIA+, então é algo válido? Nossa, é uma pergunta super importante, né? Essa pergunta é polêmica. O cinema LGBTQIA+, né? Eu acho essa pergunta bem polêmica. Posso responder? Já é para responder? Por favor. Essa pergunta, eu acho ela assim, ela é complexa, mas eu vou tentar resumir. Porque gera muita polêmica, né? Essa questão do lugar de fala, sempre. O que eu acho é o seguinte, eu não acho, a princípio, que para uma obra ser válida, você precisa ter esse credenciamento do lugar de fala inicialmente, né? Então, por exemplo, a gente já teve na história do cinema brasileiro e mundial grandes filmes LGBTs que eram, às vezes, escritos e dirigidos por pessoas que não eram LGBTs. Então, isso não impediu de que o filme fosse relevante. Assim como, às vezes, a gente tem coisas feitas por pessoas LGBTs e que você fala, é ruim, né? Então, também, ser ou não ser LGBT para falar do assunto não é garantia que o resultado vai ser bom, né? Como em qualquer temática, né? Vamos supor, qual era o exemplo que você citou aí? O agronegócio. Né? Então, uma pessoa que vai fazer um documentário sobre agronegócio, esse documentário pode ser bom, não necessariamente a pessoa precisa ser um fazendeiro do agronegócio para fazer um bom documentário sobre aquilo, né? Então, depende, né? Eu acho que o que acontece a gente tem que olhar cada obra isoladamente, tem que tomar cuidado para não fazer um julgamento do realizador e não da obra, né? A gente tem que ver a obra, em primeiro lugar. E simultaneamente, ou assim, num segundo plano, quem está fazendo aquilo. Mas eu acho complicado pôr a pessoa na frente. Hoje a gente está muito com esse problema de pôr a pessoa na frente. Eu entendo, porque é complicado mesmo. Mas, por exemplo, alguém poderia dizer, então
o Hitler, não interessa se ele era o Hitler, o importante é analisar, porque o Hitler escreveu livros, né? Então vamos ler os livros do Hitler. Se for uma boa literatura, tudo bem, né? Não importa que ele era o Hitler. Então, é por isso que é complicado, porque depende, né? Cada caso é um caso. No caso do Hitler, né? Sei lá, não dá, né? Para ler o livro, não dá nem para chegar perto, eu acho, né? Enfim, é complicado. Não dá, definitivamente não dá. Não dá. Então, sei lá, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente cai muito nesse vício dos cancelamentos, né? Hoje a gente está assim, tudo é cancelado. Daqui a pouco tá todo mundo cancelado, porque é impossível, ninguém é perfeito, né? Então, é complicado. Às vezes a gente precisa entender como que a gente vai ver a obra dessa pessoa. Claro que é difícil, né? Dependendo da obra, de quem está fazendo a obra, você vai, né? Mas, enfim, aí eu estou falando também de casos extremos, né? Mas voltando para os casos mais básicos, a questão do lugar de fala. Então, eu acho perfeitamente natural que uma pessoa não LGBT possa gerar uma grande obra cinematográfica temática. Sei lá, um exemplo, O Segredo de Brokeback Mountain. Eu acabei de citar esse filme e vou citar de novo. O diretor é o Ang Lee, que, segundo consta, não é gay. Mas ele fez um grande trabalho. Eu acho que é um trabalho interessante, relevante, etc. Né? E não deixou de ser bom e ele não era gay, né? Então, depende. Agora, que exista é importante também que, ao mesmo tempo que, de repente, pessoas que não são LGBTs façam obras do tipo, é importante que também tenham LGBTs fazendo obras do tipo, para que a gente tenha todos os tipos de variáveis, né? Então, isso sim. Como ao contrário também, né? Pessoas LGBTs podem querer fazer filmes sobre outros assuntos, que, aliás, é o que mais tem, né? Realizadores LGBT, quer dizer, é o que mais sempre existiu, né? Realizadores LGBT sempre existiram. E, de repente, essas pessoas não faziam filmes sobre a temática porque não queriam, ou não interessavam, ou achavam que ia ser muito complicado por causa da polêmica, então resolviam não fazer, né? Então, sempre teve. E eu acho que tem que continuar tendo. A pessoa faz o filme que ela quer, sobre o que ela quiser, lógico, né? Agora, é importante que as pessoas tenham, que existam pessoas LGBTs falando de si próprias, representando seus mundos. Isso sim, né? Mas eu acho que não tem que ter uma ditadura, um rigor. Por exemplo, de novo o exemplo do The Boys and the Band, que a gente falou hoje, do remake, né? Do Ryan Murphy. O remake, por exemplo, foi alardeado que o elenco todo é formado por atores gays assumidos, né? Que fazem personagens gays. Coisa que na versão original não era bem assim. Tinham atores héteros, tinham atores gays assumidos e atores gays enrustidos, né? Tinha de tudo um pouco. Afinal, foi há 50 anos, o momento era outro, o mercado era outro. Mas eu, por exemplo, não acho bom o remake. Acho fraco, não gosto dos atores. Então, para mim, pro meu parecer, não teve grande valia eles serem gays assumidos na vida real. Que legal que eles são assumidos, maravilha. Mas pro resultado de atuação do filme, para mim não funcionou, não adiantou, porque isso não representou nada na atuação, né? Não tornou-os mais capazes de interpretar aquele texto do que outras pessoas, às vezes, que nem gays são. Então, depende. O ofício da atuação, o ofício do ator, da atriz, é um ofício, né? Você vai criar um personagem, você vai representar uma coisa. Então, é claro que a gente precisa ter espaço hoje, por exemplo, para que pessoas trans façam filmes como atores, atrizes, façam papéis trans. É lógico que eu defendo isso. Mas eu acho que isso a gente está acontecendo nesse momento para a gente chegar no momento de um equilíbrio, onde a gente chegue no momento em que não interesse mais isso, em que a gente tenha pessoas cis fazendo papéis cis ou papéis trans e pessoas trans fazendo papéis trans ou papéis cis, né? Que isso não seja uma questão, entendeu? O que eu acho ruim é a ditadura ao contrário também. Por exemplo, só as pessoas trans podem fazer papéis trans. Mas então, elas também não podem fazer cis? Elas podem, não podem? Então todo mundo tem que poder fazer tudo, né? Porque você vai atuar, você vai interpretar. Eu acho, então, que a gente tem que chegar nesse momento. Claro que vai demorar, não sei se vai chegar, mas o ideal é que chegasse nesse equilíbrio, onde qualquer ator e qualquer atriz, independente de ser cis ou trans, fizesse qualquer papel, né? O que eu acho que o que acontece hoje, essa cobrança de que as trans e os trans consigam atuar, é porque se não houver essa pressão, aí nunca ninguém vai chamar essas pessoas. Elas vão continuar fechadas, né? Então, mais uma vez cai na negligência, né? Cai na negligência. Por exemplo, o Oscar. A gente sempre fala de Oscar, né? Não tem jeito de não falar do Oscar. Então, sempre você vai ter atores que ganham o Oscar fazendo papéis LGBTs e essas pessoas não são LGBTs na vida real. Isso eu acho ruim,
porque o Oscar nunca dá um prêmio. Então, por exemplo, se você pensar bem, quase todo mundo, eu não sei agora, a gente teria que pesquisar, não vou saber agora de cabeça, mas eu acho que todos os atores ou atrizes que já ganharam Oscars fazendo papéis LGBTs não eram LGBTs na vida real. Então, às vezes, eu acho que isso é meio ruim, porque dá uma ideia de que, nossa, o fulano é hétero e fez uma bicha, que maravilha, dá o Oscar para ele. Mas, ao pular, né, só porque ele fez uma bicha, a atuação foi boa? Nem sempre. Né? Eu vou dar um exemplo. Aquele ator, o Jared Leto, né, que fez uma trans ou uma travesti, não lembro exatamente, naquele filme Clube de Compras Dallas. Eu não acho nada demais naquela atuação. Só porque ele é hétero e fez uma trans, ele tem que ganhar o Oscar? Eu discordo. Não acho nada de especial naquilo. Então, não é só pelo fato de que a pessoa... Né, mas existe essa burrice também. Ai, que coragem! Fez uma bicha, vamos dar o Oscar. Que é o mesmo tipo de raciocínio do Oscar, assim, se a pessoa é magra e engordou 300 quilos para fazer um personagem que é obeso. Aí, meu Deus, engordou 300 quilos, leva um Oscar. Isso é ridículo, porque isso não é atuação, isso é caracterização, é outra coisa, né? A pessoa ficar gorda ou ficar raquítica, ou então quando a pessoa faz papel de drogado também, né? Nossa, fez papel de viciado, leve um Oscar, né? Tipo assim, isso é muito estapafúrdio, porque depende, o que interessa é a atuação. Às vezes a pessoa fez o papel de uma simples dona de casa, que fica em casa fazendo comida, e foi a melhor atuação do ano. Mas a atuação não tem que ser extraordinária, não tem que ser externa, às vezes, né? Eu acho que isso é um erro, é uma burrice também de alguns prêmios, como o Oscar e outros do mesmo naipe, que vão, às vezes, por um caminho do externo. É tudo com o corpo, é tudo externo. Mas externo, a atuação, na minha visão, ela começa dentro. Né? O externo é um complemento daquilo, é uma caracterização, né? Mas não é a atuação. A atuação é outra coisa, né? É você viver o personagem. É por isso que eu defendo que sim, que a gente chegue no momento que atores cis possam fazer personagens trans, por que não? E atores trans façam personagens cis também, por que não? Entendeu? Porque é uma atuação. Você vai entrar... a base da atuação é como seria se você fosse aquilo? E aí você vai brincar, entre aspas, de ser aquilo, né? Eu acho que é por aí. Enfim, não sei se eu estou falando muito, perdão. Não, é sobre isso. Eu acho que é algo muito importante a gente falar, né, sobre esses espaços representativos no audiovisual, porque historicamente, né, a gente tem aí negligências mesmo. Eu gosto de usar essa palavra, são negligências acerca de corpos trans, corpos, né, de negros e negras e corpos dissidentes dessa norma da branquitude, né, da heteronorma, enfim. Então é importante também a gente, enquanto responsáveis, digamos assim, pelo nosso próprio fazer, né, audiovisual, como que a gente pode trazer e formar cada vez mais as pessoas que não tiveram esse acesso, para que de fato possam, né? Que é como você faz essa oficina que você trouxe de roteiro para as colegas trans, né? Sobre isso daí. Eu queria saber mais dessa oficina também, já que você falou. E enquanto você vai falando, eu só vou abrir a porta aqui, porque o nosso gato está querendo sair. Eu estou olhar o set aqui, ele não olhou, então eu vou abrir a porta e já venho. Tá bom. O gato é um gato mesmo, é um felino, é isso? É um gatinho, isso. Tá bom. Mas olha, eu acho que foi legal você tocar no assunto do workshop, porque isso tem tudo a ver com essa pergunta que a pessoa fez, né, do lugar de fala. O que aconteceu foi o seguinte, eu lembro que eu ia para festivais LGBTs e muitas vezes se discutia isso. Mas vocês estão fazendo filmes sobre pessoas trans, mas cadê as próprias trans? Elas não escrevem os roteiros, elas não dirigem os seus filmes, ou eles, né, se forem homens trans. E não, isso eu digo não para mim que era a pergunta. Eu não fiz muitos trabalhos focados na questão trans, então nem é muito o meu caso, mas às vezes tinha muitas pessoas, né, que levavam para os festivais filmes com personagens trans, roteiros, né, e aí às vezes as pessoas reclamavam, mas a gente precisa saber como realmente as pessoas trans, qual é o roteiro escrito por essas pessoas, e a direção, a gente quer os filmes, né, por que não também as próprias pessoas se manifestarem, né, então eu acho que na verdade, falta um espaço, essas pessoas precisam conseguir conquistar esse espaço, e muitas vezes esse espaço não é permitido porque existe o meio do cinema é muito fechado de saída, é um horror, é uma panelinha, é uma coisa. Então é muito difícil qualquer pessoa impor o seu espaço dentro do cinema.
e piorou para pessoas que já vivem marginalizadas, como geralmente são as pessoas trans. Então, o que aconteceu? Eu e um amigo da Codorna Filmes, a gente falou, vamos criar um workshop que seja exclusivo para pessoas trans. Aí a gente entrou num edital aqui de São Paulo, ganhamos o edital, conseguimos, fomos premiados e falou, bom, então, porque a ideia era dar o edital de graça, né, justamente. Então a gente precisava ganhar um incentivo para poder trabalhar e que as pessoas não precisassem pagar o curso, né, porque ele já estava pago pelo edital, né. Então a gente ganhou, falou, vamos organizar. Aí eu e ele organizamos, chamamos os professores, e a ideia era fazer um workshop de roteiro técnico mesmo, como aprender a escrever roteiros para pessoas trans. Porque qual que era o objetivo? Que as pessoas trans que não têm acesso, muitas vezes, a cursos de roteiro, porque esses cursos costumam ser caros, né, e geralmente as pessoas trans, às vezes, têm situações mais vulneráveis, né, não vão ter uma condição no geral, né, claro, mas claro que tem, às vezes, pessoas trans que talvez tenham uma situação de vida melhor, mas algumas, não, a maioria não tem, né, e aí não consegue pagar um curso de cinema, um curso de roteiro, e aí é caro, é complicado, a pessoa tem que sobreviver e não consegue estudar o cinema, e aí ela não desenvolvendo as técnicas, como é que ela vai escrever um roteiro para concorrer num edital com pessoas que às vezes estão na frente porque já estão mais gabaritadas, né, que estão mais ferramentadas, preparadas para aquilo. Então a ideia é que as pessoas viessem para estudar, para aprender os macetes, para conseguir escrever roteiros, para desenvolver potencialidades, claro, que elas já têm, lógico, né, e que elas desenvolvessem isso para criar os seus próprios projetos e que pudessem competir em editais. E assim conseguir abrir um espaço dentro de um mercado, né? Então abrimos esse workshop. Agora, houve críticas, por exemplo, teve gente que falou, mas vocês são todos cis fazendo um workshop para pessoas trans. A gente falou, mas por isso mesmo, porque a gente não tem professores, não tinha naquela época, né? Isso faz 3 anos, 2 anos e meio, né? Esse workshop. A gente ainda não tinha pessoas trans suficientemente inseridas no mercado para estarem preparadas para ministrar aulas também. Não tinha. Então, como é que a gente ia chamar essas pessoas para dar as aulas? A ideia era justamente preparar pessoas para que daqui a pouco elas próprias deem o curso, né? Que é o que já está acontecendo, né? Hoje tem cursos aí que eu já vi de trans dando aula de roteiro para trans. Mas naquela época é muito maravilhoso, né, Lu? Não quando tinha. esses Então, espaços são legitimados pelas colegas, é isso. Então a gente deu o curso, eu particularmente dei algumas aulas de teoria, de história, de cinema, não sei o quê, mas a gente chamou professores que já estão acostumados a dar aulas em cursos de roteiro, esses cursos de roteiro barra pesada, assim, que é curso grande mesmo, para pegar técnica mesmo, tipo, como escrever um roteiro, como escrever a temporada da sua série, coisas que é difícil, porque são técnicas de roteiro, né? E que nos editais fazem a diferença, né? Você mandar um projeto que já está dentro do padrãozinho que os editais esperam, e você vai ter mais chance de ganhar. Né? Então, a gente realizou esse workshop, foi muito legal, e aí era exclusivo para pessoas trans. Aí também a gente teve gente cis falando nas redes sociais, por que é exclusivo para pessoas trans? Então eu não posso fazer? Aí a gente falou, peraí, é exatamente essa a ideia. Você, assim, tem 500 cursos, por que você quer fazer esse? Né? Faça outros. Né? E não sei o quê. E é claro, também alguém poderia dizer, tá bom, mas tem pessoas cis que também não têm grana para pagar cursos de roteiro. Tudo bem, mas aí elas podem achar cursos de roteiro que tem por aí, que são de centros culturais, existem cursos gratuitos também. As próprias pessoas trans também podem ir atrás desses, né? Mas de qualquer forma a gente queria atrair as pessoas trans para dizer, a gente nosso objetivo é ajudar a comunidade trans, né? Preparar pessoas. E foi muito legal porque vieram alunos e alunas incríveis, assim, e são pessoas que, diga-se de passagem, nesse momento estão acontecendo, aí, fazendo várias coisas, ganhando prêmios também, já estão fazendo um monte de coisa, então a gente ficou muito orgulhoso assim, de ver que o curso deu resultado. Essas pessoas, claro que eram pessoas que já estavam indo à luta há muito tempo e agora continuam, mas a gente vê essas pessoas estão acontecendo aí, vários que estão fazendo seus projetos, estão se destacando aí, estão fazendo coisas. Então, isso é muito legal. E o que eu acho que tem que acontecer é isso. Teria que haver uma democratização, né, para que qualquer pessoa tenha um bom projeto, possa ter o seu espaço, né? De novo, aquilo que eu falei, né? O que tem que valer é o projeto, independente de quem está por trás. Agora, claro, a gente tem que forçar nesse momento, dar uma pressionada, essa questão das cotas, essa questão
porque senão não acontece, porque senão a coisa não vai, é como você falou, continua disfarçadamente uma coisa de, mas aí sempre vão ganhar os projetos dos homens cis brancos, entendeu? Então, você tem que dar uma empurrada, senão a coisa não vai, entendeu? Eu acho que é por aí, assim, né? Mas as coisas têm que mudar. Eu queria trazer um comentário de Nelson, já botar um ganchinho ali nesse comentário também. Primeiro, as trans precisam ocupar os espaços que dizem sobre sua vida. Só será possível avançar quando as pessoas T não forem colocadas como marginais em filmes, e sim como protagonistas. O processo de curadoria dessa terceira edição da Transforma foi muito maravilhoso, tanto de curtas-metragens quanto longas, por conta disso, porque a gente viu uma leva muito grande de filmes que trazem a temática trans, e tem pessoas trans trabalhando nas equipes técnicas, tem pessoas trans atuando nos filmes, e são filmes que não colocam sumamente como uma marginal, né, uma pessoa marginal, e sim uma pessoa dona da sua história, empoderada, né, atuante dentro da sociedade. Então, foi muito bacana esse processo curatorial, e eu espero que isso continue, né, e perdure por muito mais tempo ali na nossa cinematografia. Inclusive, Luffy, nessa quinta-feira a gente vai receber aqui a Vulcânica Pouca Roupa, que é uma performer incrível de Sampa, e a Zara do Bura, que também é outra colega da cena, são dois corpos trans que vão estar aqui com a gente debatendo sobre esses espaços legítimos, né, da representatividade trans. Então, depois o pessoal que está aqui nos assistindo pode acessar a nossa programação. Hoje começa, né, hoje foi a nossa primeira live, mas segue até sexta com diversos temas e corpos aí do cinema, do audiovisual brasileiro, né, que trazem todas as suas representatividades. E acho que ainda, né, sobre esse comentário de Nelson, obrigado, Nelson, pelo comentário, acho que a gente pode, então, adentrar nesse recorte super representativo que foi São Paulo em Hi-Fi, né? Eu acho que uma bomba e um chacoalhão para a classe artística brasileira, porque além de você, né, além do filme trazer todo um recorte potente, né, um recorte de uma noite que talvez seria esquecida se não tivesse uma lembrança, né, um retorno a essas memórias que são sim apagadas, né? As nossas memórias LGBTQIA+, são muitas vezes empurradas para debaixo do tapete, e em São Paulo e Hi-Fi a gente se sente assim parte dessa história, né, da noite, que nós, enquanto LGBTQIA+, sempre ocupamos a noite, né? Foi o espaço no escuro onde a gente apareceu por muito tempo, entre as nossas, né, entre as nossas vontades, nossos medos, nossos desejos. E eu queria saber de você, assim, um pouquinho, Luffy, como foi trazer esse processo todo de São Paulo em Hi-Fi, como foi encontrar essas figuras, né, tão importantes para a construção do movimento LGBTQIA+, para a construção da cultura LGBTQIA+, né, da arte transformista, da arte aí das boates, e inclusive já quero deixar aqui, dedicar essa nossa live à Miss Biá também, e falar que estamos aqui todas juntas, mantendo vivo, pelo menos, as nossas memórias. E São Paulo Hi-Fi manteve vivo e mantém vivo as memórias da comunidade LGBTQIA+, do país. Queria saber de ti, como foi esse processo do filme? Eu gostaria de acrescentar uma questão à pergunta do Arthur, né? São Paulo Hi-Fi é um filme que a gente viu, né, nessa trajetória, e eu costumo dizer que tem alguns filmes na minha vida que me impulsionam a continuar na área e tal, né, e São Paulo Hi-Fi foi um deles. Eu tive uma perspectiva de noite e de história, né, do movimento muito intensa, assim, muito marcante também, né? Acredito que a Transforma, hoje, o trabalho que a gente executa dentro da Transforma, também diz respeito, né, a essa experiência de poder acessar esse filme. Eu gostaria de saber também, além das perguntas que o Arthur fez, né, sou fã, confesso, o Arthur também de São Paulo Hi-Fi. Nesse processo de construção, tu chegou em algum trabalho, algum filme, seja, sei lá, arquivo pessoal de alguém dessa época, ou foi mais um trabalho fotográfico? Porque eu lembro que tem imagens, né, dessas épocas narradas no filme. Chegou, assim, algum arquivo?
Aham. Bom, vamos lá. Primeiro, antes de começar a falar do Hi-Fi, eu só queria acrescentar uma coisinha rápida em relação ao assunto anterior, que eu acabei não falando isso. Quando a gente falou do lugar de fala, acho que vocês comentaram também dessa coisa que é importante de ter pessoas LGBTs na equipe dos filmes. Isso eu acabei não falando. Mas eu acho importante, sim. Eu falei um pouco da atuação, né? Dessa coisa de, não precisa o ator ser, mas é bom que seja também. Pode ser, pode não ser. Mas as equipes, também no caso das equipes, eu acho que não precisa necessariamente ser. Mas eu particularmente, me sinto mais à vontade quando né? Quando a equipe quanto mais LGBT nos bastidores, eu gosto mais, me sinto melhor. Principalmente se eu estou fazendo um filme da temática. Eu sempre faço, né? Todos os meus filmes são da temática. Então às vezes, eu não tinha, antigamente eu não tinha tanta essa preocupação. Era natural que pessoas LGBTs estivessem presentes naquele contexto, mas não era tanto uma preocupação. Agora, no meu filme mais recente, que ainda não está finalizado, eu queria que tivesse a maior representatividade possível nos bastidores. Então, a gente tentou priorizar, assim, e acho que conseguimos. Quase todo mundo era LGBT, ou então eram mulheres, algumas eram héteras, mas eram... Então, a gente tinha uma equipe de mulheres na equipe fotográfica, que foi muito legal, porque a diretora de fotografia falou, eu quero uma equipe de mulheres, então eu vou chamar minhas assistentes, todo mundo que trabalhar na parte da fotografia, eu quero que sejam mulheres. Eu falei, ótimo, vai fundo. Então a gente tinha essa equipe feminina, então foi bem legal. Os bastidores acabaram tendo né, a gente não deu para ter uma totalidade disso, né? Então tinham pessoas héteras ali, mas era a minoria, né? Digamos, naquele caso era a minoria. Não que necessariamente pessoas héteros num filme, nos bastidores, seja ruim, também não é heterofobia. Mas é interessante, dependendo do projeto, acho que é legal você tentar fazer uma coisa mais militante, né? Sim. Mas também não acho que tem que ser uma obrigação. Às vezes você tem uma pessoa que é hétero, por exemplo, São Paulo Hi-Fi, tinha gente na equipe que era hétero e isso não impediu essas pessoas de estarem fazendo com a mesma paixão e de se emocionarem também com aquela história que estava ajudando a contar, né? Então depende, né? Depende muito. Mas eu acho importante também. Eu me sinto mais à vontade quando tem mais gente LGBT para fazer um filme de temática, né? Mas, enfim, desculpa. Antes só de tu entrar, só queria trazer, então, bem rapidinho, a Transforma gira em torno de 40 a 50 trabalhadores e trabalhadoras, né, de forma direta e indireta, e, olha, eu posso te dizer que a gente tem aí 98% de trabalhadores LGBTQIA+, construindo o festival, assim. Então é muito, muito legal. Estamos entre as nossas, né? Mas agora eu quero ouvir de São Paulo e Hi-Fi. São Paulo e Hi-Fi. Bom, São Paulo e Hi-Fi, obrigado, né, pelos elogios ao filme. E eu acho que o filme, tudo aconteceu meio... Eu sempre quis, né, fazer um filme que contasse essa história. Na ideia do São Paulo e Hi-Fi nasceu muitos anos antes de eu fazer o filme, mas ainda era uma ideia muito assim vaga, não sabia muito bem o que eu queria fazer. Mas eu sabia que eu queria contar essa história, que eu queria ajudar a contar essa história do passado, da memória LGBT brasileira, porque isso já me fascinava, né, há muito tempo e tal. E aí, depois a ideia ficou na minha cabeça, até que chegou um momento que o filme começou a nascer, porque eu tinha feito meu longa anterior, A Volta da Paulicéia Desvairada, de 2012, que né, um documentário histórico sobre a noite LGBT de São Paulo daquele momento, né, quer dizer, foi filmado em 2012, para retratar a noite daquela hora. Agora, que faz quase 10 anos, o filme também se transformou num documentário histórico, porque você assiste e fala, nossa, mudou muito, né? Em 10 anos, tudo mudou. Então, ele também virou um documento histórico, mas na época não era tanto, né? Ele era mais um flash do momento. E aí, o que eu via nesse flash eram muitas pessoas na rua, na noite LGBT de São Paulo, pessoas muito jovens, que às vezes não tinham noção nenhuma do que tinha acontecido antes, não conheciam o passado, não conheciam essa história, não conheciam a própria história, né? Porque estavam ali, sou gay, tô aqui, tô causando, tô desbravando. Algumas tinham uma petulância, né? Algumas pessoas de, tô desbravando. E aí eu pensava, desbravando mais ou menos, né? Porque para essa pessoa estar aqui hoje, teve que, antes veio numa geração, antes veio outra, né? Aí você vai voltando lá atrás e fala, nossa, vamos voltar para a primeira pessoa que deu pinta, né, para o primeiro índio que deu pinta no Brasil, né. Então, assim, a história, que é o que o João Silvério Trevisan, por exemplo, faz no livro dele, né, Devassos no Paraíso, né, pegar desde o começo do Brasil, qual foi a primeira bicha, né. Então,
eu tinha vontade de contar essa história, né? Mas não ia tão longe, até 1500, né? Mas eu queria falar das décadas recentes, assim, essa época do surgimento da noite, das boates, né? Das boatonas gays. Então, quando eu fazia o Pauliceia, eu falei, eu acho que é a hora de eu fazer aquela ideia do documentário, de contar a história dessa comunidade e tal. Então, logo na sequência, a gente já começou a fazer. O São Paulo em Hi-Fi foi gravado em 2013, né, um ano depois do Pauliceia. Foi feito meio na sequência, assim. E aí foi legal, começamos a fazer o filme, e o filme começou a acontecer por si só, né? Ele é meio, eu brinco que tinha uma entidade, né, me ajudando, né, ou várias, né, me guiando, né, me fazendo fazer coisas, e eu acho que eu estava psicografando, né, porque o filme começou a andar sozinho, né, e as coisas começaram a acontecer, né. Até hoje é assim, no São Paulo Hi-Fi, coisas acontecem, pessoas convidam o filme para coisas, e as pessoas gostam, né, virou um filme muito, que as pessoas têm muito carinho, né, e isso é muito bom, eu fico muito feliz, né, fico honrado de ter feito essa obra, e eu mesmo não assisto há tanto tempo um filme que sabe rever, né? Faz tempo que eu vejo. Mas é bacana ver esse retorno, as pessoas sentirem que o filme tem essa relevância. E eu tinha medo no começo que o filme ficasse muito bairrista, tipo, São Paulo em Hi-Fi. Mas eu percebi depois, quando eu fui viajando com o filme por algumas capitais, era muito legal, porque a gente mostrava o filme e fazia debate com as pessoas. E sempre tinham pessoas, LGBTs veteranos, né, que falavam, é porque aqui em Salvador era a mesma coisa, tinha boate tal, e aí acontecia isso, aí um dia aconteceu aquilo, e aí eu percebi que todas as capitais, vamos dizer assim, né, as grandes cidades brasileiras, tinham a sua cena também, né, talvez em menor escala, mas também tinham, é a mesma coisa. Esse período era um período de libertação, onde as pessoas estavam querendo, né, literalmente, como diz a música, né, abrir as asas e soltar suas feras, e foi o que aconteceu. Então eu acho que dava para fazer, eu brincava até, que dava para fazer pequenos documentários, Floripa em Hi-Fi, né, Porto Alegre em Hi-Fi, Rio em Hi-Fi, Salvador em Hi-Fi, porque todos esses lugares tiveram também a sua cena nesse período, né, a cena gay da vida noturna, sempre tinha pelo menos um lugar, uma casa gay, que foi o grande lugar, né, o grande palácio, né, da comunidade na época, né, então é muito legal ver isso, né? Eu acho que dá para fazer uma série, né, de documentários com cada cidade, assim, seria maravilhoso. E agora, quanto ao que você perguntou da pesquisa, os acervos tinha muito acervo pessoal, sim, de pessoas que, na verdade, a parte maior do filme é acervo pessoal, porque quase não existia registro de jornal, de revista sobre o tema. Foi muito pouco. Eu consegui uma coisa ou outra, mas não era documentado, era uma coisa tão underground que os veículos ignoravam aquilo, era muito underground. Né? Então, além do quando mais, você vai tem o agravante da ditadura, né, também ali, né? Tem o agravante da ditadura, e eu acho que a ditadura interfere, talvez a imprensa da época achasse melhor não tocar em certos temas e não correr riscos, mas eu acho também que, independente da ditadura, existia um descaso da imprensa de pegar e falar, não, para que a gente vai ficar falando disso? Então, quando você vai pesquisar em jornais e revistas, a cobertura de noite era uma noite assim, uma noite hétero, que era coberta, era uma noite oficial, uma noite de medalhões, de figuras socialites. Aí existe uma cobertura, né, dessa noite. Mas a noite gay era desprezada, né? Só era coberta se alguma celebridade fizesse alguma coisa de diferente, que foi o que aconteceu com a Wilza Carla, que era uma atriz e vedete conhecidíssima. Então ela foi de elefante lá na porta do Medieval, então isso virou notícia, mas porque era a Wilza Carla. Talvez se fosse uma pessoa desconhecida, também não tivesse virado notícia, apesar do insólito, né, de uma pessoa estar de elefante. Talvez virasse, porque, né, uma pessoa de elefante é sempre insólito, né, mas a Wilza Carla era uma figura conhecida, né, então, na época que ela fez que ela assumiu de elefante, ela estava no ar de uma novela da Globo, por exemplo, naquele momento, né, que era a novela Saramandaia, né, a primeira versão Saramandaia, que foi em agosto de 76, né, o episódio do elefante. Então, ela estava fazendo essa novela, então ela era uma figura do momento. Então, né, a imprensa foi lá e fotografou. E foi assim que a gente conseguiu, no caso da Wilza, a gente conseguiu fotos de jornal porque isso existia. Mas o grosso do filme é acervo pessoal de pessoas sobreviventes do período e personagens que aparecem ali nas entrevistas
que falaram, tem um monte de foto, vem aqui e pega meu acervo, né? Isso foi muito bacana, as pessoas abrirem seus acervos, né? Isso fez toda a diferença, né, para o filme, porque senão o filme ia ficar só na história. É claro que ia ser legal também a história das pessoas, o depoimento, mas é bacana ter o material de arquivo, né? Porque isso dá uma ilustrada naquilo, né? Eu acho que isso fez toda a diferença também, assim, né? Porque a gente viaja junto com essas histórias, né? A gente vive junto essas histórias, isso que é o mais maravilhoso, assim, de tudo isso. E até pensando, né, nesses diálogos, como os programas posterior a isso que a Miss Biá fazia nas boates em São Paulo, né? Entrevistando algumas personalidades da noite, enfim, também trazia um certo prestígio, digamos assim, né? Mas é muito interessante como o trabalho de São Paulo em Hi-Fi ele é atemporal, sabe? A gente consegue vivenciar uma noite, como você bem traz, retomar as nossas vivências das nossas cidades, dos nossos lugares. Isso que é muito bacana. Eu acho que agora, senhor Luffy Stephen, eu queria fazer uma pergunta-chave aqui para a gente ir se encaminhando para o finalzinho. Agradecer mais uma vez pela sua participação, né, pela sua disponibilidade. A Transforma está aí de portas abertas. Depois que passar todo esse caos, a gente vai estar acontecendo. Já estamos, né? Sempre estivemos, mas estaremos ainda mais aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. E te esperamos, hein, para nossas próximas edições. Mas enquanto elas não chegam, eu queria saber de você, assim, como você vê esses próximos caminhos do cinema LGBTQIA+ no Brasil? Para onde vamos, Luffy Stephens? Não sei, gente. É difícil, né? Uhum. Eu não sei muito bem, né, o que vai acontecer, porque já era difícil. Agora com a pandemia, eu não sei bem como que vai ser. Eu acho que talvez o que possa ser o diferencial é o fato das novas gerações começarem a fazer filmes independentes com celular, né, de qualquer jeito, assim, né, e botar na internet. Porque assim a gente consegue ter uma produção que não morre, até a gente ter momentos melhores, onde a gente volte a ter um cinema com apoio para você poder fazer coisas mais elaboradas. Porque o problema é que o cinema, talvez que continue acontecendo no momento imediato, logo após a pandemia, talvez seja um cinema muito comercial, né? Que é o cinema que vai ser mais inofensivo. Eu não sei se a gente vai ter coisas LGBTs que consigam chegar no mainstream, né? Porque, como vocês disseram, o cinema é uma coisa cara, né? Não é fácil fazer, mesmo com digital. Não é um negócio simples, né? Então, não é assim que você faz meio, né? É uma arte difícil, complicada. É a mais complicada, porque, na verdade, o cinema é a junção de todas as artes, né? Então, você tem que... Depende de muita coisa, depende de dinheiro, então é complicado. Mas eu acho que as novas gerações, talvez, por terem esse desprendimento de chegarem e falar, vamos fazer um curta com celular, vamos gravar na rua, vamos botar na internet, né? Usar esses recursos do momento para mostrar o seu trabalho. Porque eu falo para novas gerações, porque as gerações mais antigas, como eu, por exemplo, né, chega uma hora que você fica cansado de produzir na guerrilha, né? Você fala assim, meu Deus, né, eu não aguento mais, eu preciso ter um apoio, preciso de um incentivo para trabalhar, né? É complicado mesmo. Chega uma hora que você cansa, né, também. Eu fiz todos os meus curtas, eu fiz 10 curtas. Só o último foi feito com um edital também. Os outros 9 foi tudo na raça, na guerrilha, sem dinheiro, sem ninguém ganhar nada, né, todo mundo lá, vamos fazer. Mas eu não consigo mais fazer um curta nessas funções, né? É difícil. E no caso dos longas também, eu até tive apoio, mas foi pouco dinheiro, né? Eu nunca tive muita infra para fazer meus filmes. Então, é uma barra, né? Chega uma hora que você não consegue mais fazer. Você fala, né, cansei. Então, eu acho que o destino está nas mãos das novinhas que estão chegando aí e fazendo coisas. Mas lembrando sempre aquilo que eu falei. Não é pelo fato de serem novinhas e serem LGBT, não binários, sei lá o que automaticamente os filmes são bons. Façam filmes bons, gente, porque, né, os filmes têm que se justificar. A gente tem que olhar para opa, a pessoa tem algo a dizer, né? Porque aí tá, né? Nem sempre a pessoa tem algo a dizer só porque é uma pessoa LGBT, né? Tem que ver, ela tem algo a dizer, ela consegue transformar isso numa
comunicação, né? Isso é importante, né? Os filmes têm que ser bons, os filmes têm que ter um impacto, tem que causar um impacto, né? Isso para qualquer filme, né? Não só para os LGBTs, né? Por que você faz um filme? Porque você tem que ter algo a dizer, né? Aquilo tem que ter um sentido, né? Não pode ser só uma egotrip da pessoa, vou fazer o filme que eu quero, né? Então, é legal, você tem que ser uma responsabilidade, né? O cinema é uma coisa tão sofrida, né? Tão tumultuada, que para ser legal, tem que ser uma coisa que vem de dentro mesmo de você, para você fazer aquilo. Porque, pô, né? Não é fácil. Você vai sofrer. Cinema é sofrimento, gente. Então, se você vai sofrer, então tem que ser para valer. Tem que ser, vamos sofrer para valer. Vamos sofrer. O que eu quero dizer com sofrimento? Não estou defendendo o masoquismo, não é isso. Mas o sofrimento no sentido de, já que é para se estrepar, então tem que ser uma coisa que realmente faça sentido para você, que faça a diferença. Por que você está fazendo aquilo? Né? Por isso que eu falei que eu não ia conseguir fazer o filme do agronegócio ou do sei lá o quê. Porque você fala, por que eu vou fazer isso, né? Tipo, é claro, existe todo um mercado de pessoas que ganham dinheiro para fazer coisas que elas são contratadas, né? Elas não têm, às vezes, uma ligação afetiva com o projeto ou uma ligação pessoal, né? Por que aquilo é importante para a pessoa? Uma missão pessoal, né? Uma missão dela, né? Não, eu quero contar essa história, eu preciso contar, né? Então, por exemplo, o novo filme é uma história minha, autobiográfica da minha infância. E isso estava em mim desde a época da infância. Eu falei, não, eu tenho que fazer um filme sobre isso. Senão eu não vou sossegar enquanto eu não externalizar isso, enquanto eu não exportar isso dentro de mim, de dentro de mim. Então, o filme nasceu com uma missão, e até hoje, né? Ele é um filme problemático, que teve vários problemas, ainda tem problemas, porque ainda não foi finalizado, mas ele é uma missão para mim. Eu preciso terminar o filme, eu preciso contar essa história, né? Então, eu acho que isso é isso. Existe uma força maior que leva a gente a fazer os filmes. Então, a gente viu isso nos filmes que estavam na Transforma desse ano, né? No festival que eu vi, né? Agora, o festival vai acontecer o ano que vem, né? É isso. Mas os filmes, a gente sentia essa garra nos filmes, né? Os filmes, eu acho que um filme pede para ser contado mesmo. Ele nasce mesmo, ele pede para existir, né? O bom filme se justifica, ele pede para existir. Aquela história tem que sair, tem que ser contada, né? Então, é isso, assim. Seja documentário ou ficção, né? Maravilha, Luffy. A gente quer agradecer muito a tua participação aqui nessa abertura do nosso ciclo de debates, né? Transforma Live, que tem aí o apoio do edital SC Cultura em Sua Casa, da Fundação Catarinense de Cultura e do Governo do Estado de Santa Catarina. E hoje, então, a gente falou um pouquinho aí desse panorama nacional, né, do cinema LGBTQIA+. E amanhã, Luffy, a gente vai estar falando sobre a produção audiovisual nesse período todo da pandemia. A gente amanhã está aqui de novo às 19 horas e a nossa convidada vai ser a Ana Paula Mendes, da Novelo Filmes aqui de Florianópolis. Ela que vai trazer aí um bom papo também, porque é sobre isso, né? Esses nossos espaços, para além dessas lives, tudo que a gente faz, são espaços de acolhimento, de troca, e isso é o que a Transforma tem como objetivo, né? E isso que é um dos motivos da gente não fazer o festival online, né? A gente pretende realizá-lo de forma presencial, porque a gente acredita nesse encontro, nessas trocas presenciais. E é muito importante para que a gente possa acessar cada vez mais, né, diversos públicos, e o fato de estarmos juntas presencialmente tem toda uma diferença, né? E não só ocupar os públicos, né? Ocupar também os espaços, né? Salas de exibição, né? Que por muito tempo negligenciaram esses trabalhos, né? E agora eles estão podendo chegar nesses espaços também, ocupar esses espaços. Então, uma dupla ocupação, né? Primeiro do público e depois dos filmes também, né? Eu espero que a gente possa continuar ocupando aí muitos espaços com a nossa arte, com a nossa força. Luffy, muito, muito, muito obrigado. Agradecemos também a todas as colegas que estiveram aqui com a gente. Luffy, se você quiser mandar um beijo para alguém, mandar um recado, fique à vontade. Não, beijo, não sei, manda um beijo para todo mundo que está assistindo. Mas eu queria deixar os meus quem quiser acompanhar meu trabalho, pode me seguir no Instagram, Lufsteffen, ou Luf_Lufístico, e lá eu divulgo minhas coisas, meus filmes, meus cursos, ou Facebook, Lufsteffen, que também
estou lá. Quem quiser assistir meus filmes no Vimeo, tem um canal no Vimeo com os meus curtas. Então é só colocar no Google Vimeo, Luffy Stephen, vai aparecer, os curtas estão lá liberados, né? Maravilhoso. Os meus longas estão... A Volta da Paulicéia Desvairada está na internet, na plataforma Cultura em Casa. Então também é só colocar no Google Cultura em Casa, a Volta da Paulicéia Desvairada vai aparecer. O São Paulo em Hi-Fi, nesse momento, ele está no limbo, porque ele saiu de umas plataformas e eu não sei para onde ele vai agora, com essas coisas de contrato. Então tem uma distribuidora vendo. Então, por enquanto, ele está meio ausente. Mas daqui a pouco ele volta em alguma plataforma, em algum lugar, para poder ficar acessível. Tem uma série de TV que eu dirigi, que é a série Cinema Diversidade, que é uma série sobre isso, 10 episódios. Essa série está na plataforma Look e na Amazon Prime, na íntegra. É só lá procurar. E eu fiz uma websérie também, chamada Memórias da Diversidade Sexual, que é produzida com o Museu da Diversidade Sexual aqui de São Paulo. Então, são várias pílulas de episódios também, que são depoimentos, tipo São Paulo em Hi-Fi, né? São narrativas orais de LGBTs veteranos. E essa série tem muitos episódios, são micro-episódios de 5 minutos cada um, mais ou menos. Estão no YouTube do museu. Então é só entrar no canal do Museu da Diversidade Sexual no YouTube, que vão ver lá os episódios. Memórias da Diversidade Sexual, episódios tal, tem as pessoas que estão lá. Então, dá para acompanhar meu trabalho nessas mídias. E é isso, gente. Eu tenho meu canal no YouTube também, que é lá na Luffy Nafta Luffy, onde eu falo de cultura pop em geral, não só LGBT, né? Mas é isso. Que bafo, Luffy. A gente se ocupou esses dias aí, ficamos passando aí pelos trabalhos, tanto no YouTube do museu, quanto na Amazon Prime, a gente assistiu aí um pouco desses seus trabalhos. Inclusive, a título de curiosidade, a gente teve acesso a esse material do Museu da Diversidade no dia que a Lisbeth faleceu. Então a gente viu o vídeo sobre ela e foi, assim, muito emocionante também. Né? Pois é, ela foi entrevistada nesse projeto. Sim. A gente entrevistou ela. Eu já tinha entrevistado ela antes no São Paulo em Hi-Fi, né? Mas aí depois fomos entrevistá-la especificamente para esse projeto. E, né, foi uma pena que esse ano ela partiu, né? Mas fica a memória dela, tá aí, né? Ela tá imortalizada. Tem bastante coisa sobre ela. Tem. E seguimos juntas, né, Luffy? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Obrigado, gente. Ótima noite. Se puderem, fiquem em casa, usem máscara. Se não puderem, se cuidem. É sobre isso, para a gente passar desse momento de uma vez, a gente poder se encontrar. Amanhã estamos aqui de novo, às 19 horas. Esperamos vocês. Ótima noite. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até. Valeu. Valeu. Boa noite. Valeu. Tchau. Tchau.